Questão 2 do Enem 2009, que trata de radioatividade. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo é a emissão de radiação ou de partículas alfa ou beta, né, ou radiação gama, e isso pode levar, dependendo do material, até milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos radioativos, de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, chamado de meia-vida, tempo de meia-vida. Se você não sabe, aqui no enunciado ele ensina, tá? Que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. Então, o tempo de meia-vida é o tempo para chegar a metade daquela quantidade original do material radioativo. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226. 226 é o número de massa desse rádio, desse isótopo do rádio. Um elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos, família 2 da tabela periódica, chamada também de 2A, e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Então vamos ver o gráfico e as alternativas. Alternativa A. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Certo ou errado? Meia-vida não é a velocidade. Meia-vida é o tempo gasto para que a amostra se reduza a metade da quantidade inicial. Por exemplo, aqui a gente tem 1 kg de rádio 226 que vai decair para, olha ali no gráfico quanto que está escrito aqui, para meio quilo. Era 1 kg, decaiu para meio quilo. Quanto tempo gastou? Tempo inicial até 1260, ou seja, após 1260 anos, 1 kg de rádio virou meio quilo de rádio, ou seja, metade dele se desintegrou radioativamente e sobrou metade. Tá? Agora, se o tempo de meia-vida do rádio fosse de 10 mil anos, o que significaria isso? Significaria que ele gastaria 10 mil anos para passar de 1 quilo para meio. Tá? E mais 10 mil anos ainda para passar de meio para 1/4. E outros 10 mil para ir de 1/4 para 1/8. Ou seja, quanto maior é a meia-vida, maior é o tempo gasto para que ela se desintegre. Ou seja, quanto maior é a meia-vida, mais lento é o processo. Então, a alternativa A é falsa, certo? Vamos ver a letra B. Apenas 1/8 da amostra de rádio terá decaído ao final de 4.860 anos. A gente começa com 1 kg, certo? Após 1.620 anos, quanto que a gente tem? Aqui, metade de 1 kg. Quanto que é metade de 1 kg? 500 gramas. Mais 1.620 anos vai dar 3.240. Quanto que a gente tem? 1/4 de quilo, que é metade da metade. 1/4 é meio vezes meio. 1 quilo, meio quilo, 1/4 de quilo. Ou então, 1 quilo caiu para 500 gramas, mais 1.620 anos vai para 250 gramas. Certo? Mais 1.620 anos vai dar 4.860. Após 4.860, quanto de rádio sobrou? Aqui pelas contas aqui, 1 kg, 500 gramas, 250, metade de 250, 125. Então, após 4.860 anos, sobra, olha aqui até que no desenho dá para ver que o cinzinho aqui é o rádio, né? Tava cheio, o branco, muito branco agora. Então, o que sobrou aqui é 125 gramas de rádio, que é 1/8. 1 kg passou para meio quilo se desintegra após uma meia-vida, que é 1.620 anos do rádio. Então vai para metade de meio quilo, que é 1/4,
mais 1.620 anos vai para metade de 1/4, que é 1/8. Se a gente fosse continuar aqui, quanto que a gente teria com mais 1.620 anos? Seria metade de 1/8, ou seja, 1/16 de quilo. Tá? Então, olha só, letra B, apenas 1/8 da amostra de rádio terá decaído? Ó, não, né? 1/8 é o que sobra. Tá? Quanto que decaiu? Decaiu os 875 gramas, que é o tanto que falta para completar 1 quilo. Tá? Esse volume aqui, ó, vou preencher aqui de vermelho, ó, esse volume aqui é o tanto que decaiu. Isso equivale a quanto? Antes não era 1 quilo? Se antes era 1 quilo e agora tem 125, então decaiu 875 gramas. Decaíram, certo? Então está errada a alternativa B também. Metade da quantidade original do rádio 226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair. Ó, 3.240 anos. Quantas meia-vidas já se passaram? Daqui para cá foi uma meia-vida, daqui para cá foi outra meia-vida. Após 3.240 anos, quanto ainda tem para decair? Tem, né? Essa informação aqui não estava no gráfico não, tá gente? Eu coloquei até, tá aqui, ó, 1/4 de quilo. 1/4 de quilo é 250 gramas. Então, ó, metade da quantidade original ainda estará por decair? Não. Quando que metade estará por decair? Metade é aqui, ó, meio quilo. Se fosse 1.620 anos, na alternativa C, estaria correto. Tá? Na alternativa C fala 3.240 anos. Então não é metade, é 1/4 ainda estará por decair. Ou seja, sobrou aqui 1/4 de rádio. Então a alternativa C é falsa. Letra D. Restará menos de 1%, de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meia-vidas. Então eu representei aqui, ó. Primeira meia-vida, sai de tempo zero para 1.620 anos, né? Decai metade de 1 quilo, vai para meio quilo. Segunda meia-vida, decai metade de meio quilo, vai para 250 gramas ou 1/4 de quilo. Terceira meia-vida, decai de 250 para 125 ou de 1/4 para 1/8, que é a mesma. Então, olha só, após decorridas 3 meia-vidas, então a gente está falando dessa condição aqui, né? Passaram-se 1, 2, 3 meia-vidas. Restará menos de 1%. Quanto que resta aqui? Resta 1/8 de quilo, após 3 meia-vidas. 1/8 de quilo, 1/8 de 1.000, são 125 gramas. 125 gramas que sobram aqui de rádio corresponde a 1% da massa inicial, da massa original? Não, né? 1% de 1 quilo são 10 gramas. Sobrou 125 gramas, 12,5%. Tá? Bem mais do que 1%. Então está errada a alternativa D. Está tudo errado, né? A, B, C e D estão todas erradas. Então a resposta deve ser letra E, né? Tomara que seja, vamos conferir aqui. Vou deixar aí em cima aí o link para a aula sobre meia-vida, tá? Se você não assistiu, assista para você entender mais ainda, se você não está entendendo a resolução do exercício. Então a alternativa é: a amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, ou em outras palavras, o tempo de meia-vida do rádio 226 é de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa, né? Ou seja, devido à emissão de radiação gama ou de partículas alfa ou beta ou elas juntas, né? De cada elemento, cada átomo radioativo tem uma emissão típica e diminui a metade de 0 para 1.260 anos. O que aconteceu com a massa? Caiu para meio quilo. Então, era 1 quilo, caiu para meio, é a própria definição de tempo de meia-vida, né? É o tempo gasto para que metade da massa se desintegre, ou seja, sobre metade da massa original. Se passar mais 1.620,
vai ter 250, que é 1/4 de meio, e assim sucessivamente. Ok? Resposta correta, alternativa é. Dúvidas? Escrevam no fórum de discussão. Boas aulas, bons estudos e até a próxima.